Bom dia a todos, então. Começar essa terceira aula. Então, a gente teve essa interrupção na semana passada. Quantos foram para o evento lá no Instituto Moreira Salles? Legal. Bom, então os outros tiveram um dia de folga. Não era o meu plano original, para falar a verdade. O plano original era ter 4 aulas seguidas, mas... Tá muito baixo isso aqui? Tá funcionando? Então não tá bom. Acho que agora tá. Funcionando, tá. Tá, então, essa aula a gente vai continuar estudando o universo. E só para recordar um pouco o que nós vimos até o momento, nas outras aulas nós vimos que a gente consegue medir distâncias de objetos no universo, distâncias a galáxias, galáxias, enfim, galáxias distantes. Então a gente consegue ter medidas de distâncias. E a gente passou um bom tempo descrevendo como que essas medidas são realizadas, a partir de medidas mais locais até mais distantes. A gente começa com método de paralaxe, depois método de Cefeidas. Tá, tu melhorou assim? Aqui, a Isabela está aumentando o volume, né? Tá. Nada, de nada. Acho que eu estou falando baixo também. Não ajuda muito. Quando a gente começa baixinho. Então, nós estamos medindo distância, vimos como que a gente pode medir distância no universo. Que eu espero que tenha passado a ideia de que medidas de distância no universo é algo difícil de fazer. Tá? Então, essa é uma parte difícil de estimar. Mas houve um grande avanço nos últimos... Cosmologia é uma ciência muito jovem. A gente vai ver isso hoje. Então, se eu falar os últimos 100 anos, a gente está em 2019. Em 1919, não sabia quase nada sobre o universo. Então, realmente, houve um avanço enorme com relação à cosmologia. Então, medidas de distância são fazer medidas de distância, saber a distância ou estimar distâncias, é algo relativamente difícil de fazer. Espero que eu tenha passado essa noção para vocês. Então, é fácil você medir a distância aqui na Terra, mas quando você quer medir a distância a uma estrela, quando você quer medir a distância a uma outra galáxia, a coisa fica muito mais complicada, mas eu expliquei para vocês como fazer isso. Então, a maneira de você fazer isso é principalmente através do que se chama de... Se você conhecer um objeto que tem um brilho que você conhece, absoluto, e você mede a intensidade, o brilho desse objeto relativo, você consegue estimar essa distância. Isso que eu falei em uma aula. Então, se você conhece esse brilho absoluto, que a gente chama de luminosidade intrínseca, a partir do brilho que você mede no seu telescópio, da luz que chega no seu telescópio, você consegue estimar a distância desse objeto. Da mesma maneira que se você tiver uma lâmpada de 100 watts, se ela estiver mais longe, ela vai parecer que o brilho dela vai parecer menor, se ela estiver mais perto, o brilho dela vai parecer maior. Então, se você souber o brilho absoluto de uma lâmpada de 100 watts, e você medir a intensidade de luz que chega até você, você consegue estimar qual a distância de você até essa lâmpada. Isso a gente falou um pouco nas aulas passadas. Vocês lembram disso? Tá. Então, para você fazer medidas de distância usando esse método, você precisa ter objetos que você conhece qual é o brilho absoluto, ou a luminosidade absoluta. A gente chama esses objetos, esse é o nome que se dá, de velas padrão. Ou seja,
um objeto que você consegue padronizar, você consegue saber qual é a luminosidade intrínseca, ou brilho intrínseco desse objeto. Então vamos ver se vocês lembram um desses objetos que eu falei na aula passada. As estrelas cefeidas. Então, as estrelas cefeidas, que são estrelas variáveis, você conseguia, através de uma relação... Primeiro você media a distância das estrelas cefeidas mais próximas, usando o metaparalaxe. E depois você via que tinha uma relação entre a variação do brilho da estrela, então era uma estrela que pulsava, e a intensidade... Então tinha uma relação entre esse período de pulsação e o brilho absoluto. Isso foi usado, então, pelo Hubble. A gente vai ver hoje um pouco mais sobre o Hubble. E mais recentemente, o que tem sido usado para medir distâncias, porque estrelas são muito difíceis você medir estrelas em outras galáxias. Você não consegue, é muito difícil uma galáxia distante. Aliás, esse é um choque que eu tive quando eu virei astrônomo. Eu não sou astrônomo, então acho que eu não virei astrônomo. Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar nessa área, e um dos choques que eu tive é o seguinte, não sei se eu já falei isso para vocês, mas uma galáxia tem bilhões de estrelas, certo? Então, uma galáxia é muito diferente de uma estrela. Agora, o telescópio que eu trabalho estava tirando fotos de objetos que estão muito distantes. E um dos problemas que existe quando você tira fotos de objetos muito distantes é separar o que é uma estrela de uma galáxia. Por que isso? Porque uma galáxia muito distante é um ponto no seu telescópio, no seu pixel, se você quiser, né? no seu detetor. Então, é difícil você separar, não é difícil, mas precisa ter um certo cuidado em separar estrelas de galáxias. Só para vocês terem uma ideia de quão distante que a gente está olhando agora o universo. Então, as galáxias são basicamente pontinhos, a gente está olhando cada vez mais distante, né? Então, você precisa de um outro método para medir distância, um outro indicador, uma outra vela padrão. E o que está sendo usado para medir essas distâncias cada vez maiores, que eu também mencionei para vocês na aula passada, e a gente vai falar mais, talvez hoje ou amanhã, na próxima aula, são explosões de estrelas. Então, existem certas explosões de estrelas, as estrelas nascem, vivem, morrem, e tem um certo tipo de explosão. Bom, explosões de estrelas, em geral, dá-se o nome de supernovas. E essas explosões são super brilhantes. O brilho de uma supernova é basicamente igual ao brilho de uma galáxia. Então, você consegue enxergar, e talvez na próxima aula eu mostre até algumas... Acho que essa aula não tem, mas na próxima aula eu posso mostrar como que uma supernova aparece no telescópio. No telescópio que eu trabalho, por exemplo, detectou da ordem de 1000 supernovas. Tá, então, medidas de distância é difícil. Medidas de distância, em geral, é uma coisa difícil de fazer. Qual é a outra propriedade, qual é a outra medida que eu falei para vocês no final da aula passada? Velocidades. Então, medidas de velocidades de objetos, de galáxias, eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que é talvez menos difícil do que medidas de distâncias. E vocês lembram como que se mede velocidades? É através do desvio das frequências da luz que é emitida por objetos distantes, que é o tal do efeito Doppler. Só estou recordando a aula passada, tá? Porque, enfim, já faz algum tempo. Então, você tinha um desvio, uma mudança, um desvio, no comprimento de onda
da luz emitida pelo objeto. E isso é o efeito Doppler, no fim das contas. Então, isso aqui... Então, se você tem um comprimento de onda, lembra a letra que a gente usa para o comprimento de onda? Lambda. Não sei se estão lembrando. Então, o lambda, que é o comprimento de onda, de algum, enfim, um comprimento de onda específico de algum elemento, ele é mudado quando esse objeto que emite essa luz está em movimento com relação a nós. Então, ele muda, digamos que ele muda para um outro valor, que é lambda linha. Então, a diferença entre lambda linha, que é o valor que você recebe, com o valor original dessa linha, dividido, digamos, pelo valor original, isso daqui que a gente chama da variação do comprimento de onda pelo comprimento de onda, isso daqui a gente mostrou que é igual à velocidade com que esse objeto, a velocidade relativa entre observador e objeto, dividido pela velocidade da luz. Isso que a gente chamou de uma letra Z, que denota o que a gente chama hoje de redshift. Então, tudo isso a gente falou na aula passada, acho que até tem os slides aqui, deixa eu ver. Então, esse slide a gente viu na aula passada, que mostra como medir distâncias no universo, usando velas padrão. Então, esse gráfico é bem legal, porque mostra até qual distância. Então, deixa eu... Então, se vocês olharem aqui, essa linha aqui, são distâncias em... A resolução está péssima, mas enfim, acho que dá para ler. Aqui anos-luz, então aqui é 1 anos-luz, 10, 100, 1000, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta, etc., até 10 à décima. Então, isso aqui são escalas de distância. Aqui são objetos. Por exemplo, a estrela mais próxima Centauri, que está na ordem de alguns anos-luz. Um aglomerado estelar. Aqui as nuvens de Magalhães, galáxia de Andrômeda, aglomerados de galáxias, etc., né? E aqui é legal porque esse slide aqui mostra, então, como eu falei para vocês, esse é um método usando velas padrão. Então, mostra cada um desses métodos até que distância você consegue medir. Né? E as supernovas é o que está sendo mais usado ultimamente para medir distâncias cada vez maiores. Né? E, como a gente viu também, a medida de velocidades no universo é usando esse efeito Doppler. A gente ilustra esse efeito Doppler, uma maneira de você ilustrar com essa ambulância que está se aproximando de uma pessoa e se afastando de outra, e quando ela se afasta, o comprimento de onda fica maior, e quando ela se aproxima, o comprimento de onda fica menor. Então, parece que você tem uma maior... o som é mais agudo, aqui o som é mais grave. Então, aqui está a velocidade. E a mudança no comprimento de onda, então, de linhas espectrais de elementos químicos, é dado por essa expressão que eu escrevi aqui, tá? Então, foi só uma recordação. E, finalmente, chegamos no final da aula passada. Então, esse daqui foi o exercício que vocês fizeram no final da aula passada. Então, isso aqui é uma atividadezinha simples, onde você tem algumas galáxias aqui, e o trabalho mais difícil, que é medir a distância, alguém já fez por você. Tanto aqui as distâncias. E aqui a ideia era mostrar para vocês como que você pode, através de medidas de linhas espectrais, aqui no caso, linhas do cálcio, você, através do deslocamento dessas linhas, e o deslocamento dessas linhas, então essas aqui seriam as linhas de referência no laboratório. Aqui tem uma escala que é nanômetro. Então, a partir da localização dessas linhas, você consegue estimar a velocidade usando essa relação aqui.
você consegue estimar a velocidade, ou o redshift, se você quiser, mas a velocidade com que as galáxias estão, nesse caso, se afastando da gente. E por que olhando aqui você já vê que elas estão se afastando da gente? Porque as linhas estão deslocadas. Então, essa aqui são duas linhas, tá? Essa aqui são as mesmas duas linhas, mas emitidas dessa galáxia. Você vê que elas estão deslocadas. Aqui, em vez de estar nessa região aqui de, sei lá, 390, ela está maior que 395, tá vendo? E então elas estão deslocadas para o vermelho ou para o azul? É comprimento. Então, se você tem um maior comprimento de onda, o vermelho tem maior comprimento de onda com relação ao azul. Por isso que a gente fala que é desvio para o vermelho. Tudo bem? Então, elas estão desviadas para o vermelho. E a ideia desse exercício é o seguinte. Primeiro, tem outra coisa que esse exercício já fez para vocês, que é traduzir esse desvio para velocidades. Então, se você olhar essa linha aqui, que é a linha do laboratório, aqui tem uma escala que é de velocidades em quilômetros por segundo. Se você medir essa linha aqui nessa posição, significa que o objeto está em repouso com relação a você. Está 0 km por hora. E se você tiver esse tipo de deslocamento, então já está 2.000 e poucos km por hora, por exemplo. Tá? Aqui está 1.000 e poucos km por hora. Então, o que vocês tinham que fazer na aula passada era preencher aqui no olhômetro. Então, isso aqui é tudo no olhômetro. Tá? No olhômetro, você preenchia essa coluna aqui e fazia um gráfico muito simples. Então, a ideia era fazer esse gráfico aqui. Tá? Foi aqui que a gente parou na aula passada. Então, eu vou falar o meu resultado desse gráfico. Se eu conseguir achar. Então, eu vou querer fazer um gráfico. Que é da velocidade com que essas galáxias estão se afastando de mim pela distância. Tá? E esse é o gráfico que está aqui. Então, a primeira coisa que você tem que reparar no gráfico é o que são os eixos. Certo? Principalmente as unidades dos eixos. Qual gráfico você está fazendo? Então, aqui, no eixo vertical, é velocidade. E aqui a unidade é quilômetros por segundo. E aqui é a distância. E a distância, no gráfico, está em unidades de 10 a 20 quilômetros. É a unidade, você pode escolher a unidade que você quiser fazer um gráfico. Mas aqui o cara escolheu 10 a 20 quilômetros. Por que ele escolheu 10 a 20 quilômetros? Porque aí fica fácil colocar os números aqui. Então aqui é 0, aqui é 5, aqui é 10, 15, 20, 25. E aqui é em quilômetros por segundo. E o primeiro pontinho aqui é 1.000. Então, 1.000 km por segundo, 2.000 km por segundo, 3.000 km por segundo, mais ou menos assim. Vai até... (4.000 km por segundo, etc. Aqui a velocidade. Os meus pontos deram uma coisa bem estranha. Não estranha. Sei lá. A ideia era fazer uma coisa bem aproximada. Como tudo que eu faço aqui é bem aproximado. Mas é só para ter uma noção do que está acontecendo. É óbvio que depois eu vou mostrar o resultado do Hubble, que também é aproximado. Enfim, então, os meus pontinhos, sei lá, uma coisa assim. Não, aqui. Bom, sei lá, deu uma coisa assim, tá? Uma coisa que é importante só, deixa eu ver aqui,
Tem um ponto aqui que é legal, que eu usei como referência até. Tem um ponto aqui que eu usei como referência. 22, e aqui era 5.000. Nossa, aqui em cima. 5.000. E tinha um ponto que era aqui. Tinha um ponto aqui, mas tinham vários pontos assim, sei lá. Enfim. Aí eu falei assim, traça uma reta. Certo? Eu falei, traça uma reta. Quando eu falo traça uma reta, é uma reta. Tá? Então, quando eu falo traça uma reta, e eu falei traça uma reta passando pela origem, não sei se eu falei passando pela origem, mas tudo bem. É uma coisa assim. Mais ou menos. Não parece uma reta, né? Tá bom, vai. É uma reta. Tá. Algumas pessoas fizeram assim. Acho que é falta de prática. Fizeram assim, juntaram os pontos. Não era isso que eu queria, tá? Não era isso. Eu queria que vocês colocassem uma reta. Por que uma reta? O que significa traçar uma reta? Quando tem os pontos assim. O que significa isso? O que significa traçar uma reta? Uma média entre o que e o que? Entre o que está no eixo Y e o que está no eixo X. Isso é uma reta, né? Então isso te dá uma média, tudo bem, mas mais do que isso, te dá uma ideia de que essas coisas não são independentes. Essas duas quantidades estão correlacionadas. E como você pode tentar aproximar, o que significa correlacionada? Significa assim, se eu aumentar a distância, o que acontece com a velocidade? Aumenta, provavelmente aumenta. Então, isso é uma correlação. Tá? Você está achando, então, uma correlação entre velocidades e distâncias. E uma reta é a forma mais simples de correlação. Você podia pensar assim, bom, podia aumentar, bom, podia diminuir também, mas podia aumentar, sei lá, com o quadrado da distância, ou diminuir com o quadrado da distância, ou exponencial, ou o que for, logaritmo. Podia ser qualquer coisa. Aqui o que o Hubble e vocês fizeram, e eu pedi para vocês fazerem, é assim, traça uma reta. Traça uma reta significa a coisa mais simples possível. Significa que a correlação é uma correlação de proporcionalidade. Que a velocidade, que eu vou denotar por V, ela é proporcional à distância. Diretamente proporcional. Então, vou escrever que isso daqui é uma constante de proporcionalidade. E eu vou chamar essa constante de proporcionalidade, adivinha o quê? Hã? Eu vou chamar essa constante de proporcionalidade H. Vezes a distância. Tá? Então, essa é a constante de proporcionalidade. Se isso daqui fosse uma reta de 45 graus, significaria que não é 45 graus, porque aqui as coisas são diferentes. Você tem que achar qual a constante de proporcionalidade. Como é que você... Então, a pergunta era, na questão que eu queria que vocês calculassem, qual é essa constante de proporcionalidade? Então, isso daqui é uma equação de uma reta que passa pela origem. Tá certo? Por que passa pela origem? Porque quando a distância é zero, quanto que é a velocidade? É zero. Tudo bem? Então passa pela origem essa reta. Então a pergunta é, calcula essa constante de proporcionalidade. Tá. Como é que vocês calculam essa constante de proporcionalidade? Vou falar para vocês. Isso aqui é uma reta, certo? Se eu pegar aqui esse ponto, aqui tem um certo valor para a distância, 22, e aqui era 5.000. Se não me engano, esse era um ponto que eu usei. Então eu usei esse ponto aqui. Nesse ponto,
Nesse ponto, a distância que eu estimei era 22 vezes 10 a 20 quilômetros e a velocidade era 5.000 quilômetros por segundo. Como é que eu calculo essa constante de proporcionalidade? Hã? Divide um pelo outro. É a coisa mais simples que tem. Então, vamos ver se vocês entenderam. Eu vou pegar esse ponto aqui como ponto de referência, porque é um ponto que eu estimei, achei bonitinho, eu passei a reta por esse ponto, beleza. Vocês podem escolher... Bom, quero estimar qual que é essa constante. Então, isso aqui é uma constante, certo? Estou falando para vocês... Por que é constante? Porque isso aqui é uma reta, uma constante de proporcionalidade que é constante. Então, quanto que vale essa constante de proporcionalidade? Vale a velocidade dividido pela distância. Mas para qual ponto na reta que isso vale? Qualquer um. Quem falou qualquer um? Qualquer um. É uma reta. Vale para qualquer ponto. Qualquer ponto que eu pegar aqui nessa reta e calcular isso daqui tem que dar a mesma coisa. Por quê? Porque é uma reta. Vocês entenderam isso? Então posso dar qualquer ponto que eu quiser. Qualquer ponto tem que dar o mesmo valor. Porque é uma reta. Certo? Então, eu usei esse ponto. Vocês podem pôr qualquer outro ponto. E aí, o meu resultado vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Vai ser a velocidade, que é 5.000 quilômetros por segundo. Então, vou colocar a unidade entre parênteses, só para a gente não perder a noção da unidade. Dividido pela distância. Qual que é a distância? Eu estimei 22. 22, 10 a 20 quilômetros. Então, usando potências, etc., isso daqui vai dar da ordem do quê? Vai dar... Então, aqui é 5 vezes 10 ao cubo. Aqui é 2,2 vezes 10 a 21 quilômetros. Então, isso daqui vai ser 2 vezes 10 a menos 18. Qual a unidade? Hã? Hã? É 1 sobre segundo. Segunda menos 1. Segunda menos 1. Então, é isso mais ou menos que vocês devem ter obtido. Tá mais ou menos. Se é 1, se é 2, se é 5, se é meio, não importa, mas é mais ou menos isso que vocês têm obtido. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Então, desse gráfico dá mais ou menos isso. Que a constante de Hubble é, sei lá, 2 vezes 10 a menos 18 segundos. Segundos a menos 1. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Tá claro? Tudo bem? Tá, mas tem... A gente, em cosmologia ou em astronomia, por algum motivo perverso, histórico, a gente costuma usar essa constante, que é uma constante super famosa, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, em uma unidade diferente, tá? A gente costuma usar uma unidade para a constante de Hubble, costuma usar uma unidade a unidade tem que ser 1 sobre segundo. Isso é ponto pacífico. Mas em vez de usar 1 sobre segundo, a gente usa uma unidade que é mais fácil de lembrar o número que vem na frente. Eu não vou lembrar 10 a menos 18, mas enfim, é uma unidade que fica mais fácil de lembrar o número. Então, é uma unidade que é quilômetros por segundo, porque assim, a constante de Hubble é velocidade por distância, certo? Então eu vou usar uma unidade que é velocidade por distância. Apesar de no final é 1 sobre segundo. Vou usar uma unidade que é velocidade por distância. E como a gente gosta de medir distâncias em astronomia em parsecs, megaparsecs,
a gente usa unidades de quilômetros por segundo por megaparsec. Essa é a unidade que a gente usa para a constante de Hubble em cosmologia. Vocês percebem que isso daqui é 1 sobre segundo, porque megaparsec é a distância, certo? É a mesma coisa, só que é uma unidade diferente. Eu posso escolher a unidade que eu quiser. Eu sou livre para escolher a unidade que eu quiser, contanto que seja correta. Mas eu posso escolher a unidade que eu quiser. Isso é a unidade correta. É a unidade que a gente escolhe para trabalhar em cosmologia. Tá? Então, sempre que vocês olharem a constante de Hubble, a unidade vai ser quilômetros por segundo por megaparsec. Isso eu garanto. Tá certo? Então, a pergunta é, quanto que vale essa constante de Hubble em quilômetros por segundo por megaparsec? Então, eu não sei. Deixa eu fazer aqui, porque aqui fica mais fácil. Porque eu sei quanto que é 1 parsec. Sei não, vou ter que olhar porque eu não me lembro. Alguém lembra? Parsec é 3 vezes 10 vezes 10. Então... quanto que é? Então, 1 parsec, alguém lembra quanto que é? Eu quero aproximado. É o quê? Não, mas eu quero em quilômetros porque eu quero transformar isso em parsec. Alguém? Eu não vou lembrar. 10, Um ano... décima terceira. Quanto que era no luz? Eu já esqueci também. 10, O que é 1 trilhão? É 10 a quanto? 10 a 9 é bilhão. Hã? 10 a 12? 9,4 vezes 10 a 13 quilômetros. Então é 10 a 13, certo? É, 10 a 13. 10 a 13. Tá. Então, então vamos lá, me ajuda então. 1 ano-luz é da ordem de 10 a 13 quilômetros. Então, 1 parsec é da ordem de 3 anos-luz, certo? 3 10 a 3. Mas eu quero unidade de megaparsec. Alguém lembra o que é um mega? 1 megaparsec? É 1 milhão. Então é 10 a sexta. Então, 1 megaparsec, que é 10 a sexta de parsec, é 3 vezes 10, 19, né? 19 quilômetros. Então, 1 megaparsec é um número astronômico. Então, esse negócio aqui, se eu escrever em megaparsecs, então eu vou repetir essa conta, é 5 vezes 10 ao cubo quilômetros por segundo, dividido por 22, vezes 10 a 20, mas veja, 1 quilômetro, então vou fazer assim, ó, é 22 vezes 10 a 20... Mas eu quero transformar agora quilômetro para megaparsec. Então, é dividir por isso, certo? Então, eu vou dividir por 3. E vou dividir por 10 a 19, que dá 10 a menos 19. Então, vamos ver. Isso daqui vai dar o seguinte. 7. 5 dividido por 7, 1. Pode ser? 5 dividido por 7 pode ser 1? Aproximadamente. Vocês conhecem esse símbolo? Eu já falei para vocês esse símbolo? Isso é aproximado. Então, para mim, isso daqui é 1. Agora o meu potência. Potência que é importante. Então, aqui vai dar 1, vai estar 10 a segundo. Então, isso daqui é 100, da ordem de 100. Então, essa estimativa aqui que a gente fez é que a constante de Hubble aproximadamente 100 quilômetros por segundo por megaparsec. Para mim é muito mais fácil lembrar 100 do que lembrar 10 a menos 18, por algum motivo psicológico, mas para mim é mais fácil. Então essa é a constante de Hubble. Que vocês mediram. Quer dizer, vocês fizeram a reta e mediram. Alguém mediu. A parte difícil é isso. A parte difícil é essa daqui, né? A parte difícil é essa daqui. Ups.
A parte difícil é medir a distância e medir também a parte espectroscópica, de medir as linhas. Vocês fizeram a parte fácil. Tudo bem, então? Então, agora eu quero... Alguma dúvida? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que o Hubble fez. Deixa eu apagar a luz. Vou ter que pedir desculpas, porque eu adoro história da física. Eu não devia pedir desculpas, mas eu fiz uma coisa ontem, comecei a... Enfim, vocês vão ver. Mas eu fiz tentei ver a história dessa descoberta. E tem muita coisa interessante. Então, eu fiz mais por mim do que por vocês, mas porque eu achei super legal. Mas eu vou falar para vocês de qualquer jeito. Então, é o seguinte. Em primeiro lugar, esse daqui é o Hubble. Edwin Hubble. Ele está com essa resolução está muito boa, mas ele está segurando uma foto, que é uma foto de Andrômeda. Acho que isso aqui, porque ele foi a primeira pessoa, em 1924, que mostrou que Andrômeda, que era uma nebulosa, as pessoas chamavam de nebulosa, era de fato uma outra galáxia. A primeira pessoa que mostrou que havia mais do que uma galáxia no universo foi Hubble, em 1924. Bom, isso aqui é Einstein visitando o telescópio, isso aqui foi feito em Mount Wilson, mas acho que isso aqui já era Palomar, se não me engano, que era o telescópio que substituiu o Mount Wilson. E esse daqui é o Hubble mais velho também. Isso daqui, então, foi uma visita de Einstein ao Palomar. Esse gráfico parece familiar para vocês? Isso daqui é velocidade por distância. Esse daqui, eu vou mostrar mais tarde também, mais detalhes. Esse é o gráfico original do trabalho de Hubble de 1929. Então, em 1929, primeira vez, sim. Tem várias coisas que são interessantes nesse gráfico. Em primeiro lugar é que ele esqueceu, tá vendo que está em vermelho aqui? Porque ele esqueceu de que velocidade é quilômetros por segundo, ele colocou só quilômetro. Deixa eu ver se eu tenho... Tá, então deixa eu fazer um interlúdio histórico aqui. Porque eu adoro história, eu não sou historiador, mas eu adoro história. E essa história... Porque as coisas nunca são do jeito que elas aparecem nos livros. Sempre tem coisas diferentes. Fala. Como é que descobriu uma constante que fez ele perceber que existia mais de uma galáxia? É que ele mediu a distância. Andrômeda. Então, a questão que havia antes de 1924 era se o que chamava nebulosa de Andrômeda o que era essa nebulosa de Andrômeda? Fazia parte da nossa galáxia ou se era uma coisa fora da nossa galáxia? E somente com as descobertas das estrelas cefeidas e a calibração de distâncias que Hubble conseguiu mostrar que a distância de Andrômeda era muito maior que qualquer outra coisa na nossa galáxia. Então, foi a primeira vez, em 1924, que houve evidências, então, de que havia outras galáxias no universo. Que é incrível, 1924, é incrível. Bom, isso aqui é um pouco depois. Esse trabalho aqui é 1929. E esse trabalho aqui, que era uma nota, foi uma nota publicada numa revista nos Estados Unidos, o título é assim: uma relação entre a distância e velocidade radial entre nebulosas extragalácticas. Ele não chamava de outras galáxias ainda. Nebulosas extragalácticas, que é interessante, né? Então, ele já tinha alguns dados de espectroscopia, que, aliás, é uma coisa não muito legal, porque ele não cita de onde ele tirou os dados de espectroscopia, e a gente se sabe que os dados de espectroscopia são de um outro astrônomo chamado Vesto Slipher, que tinha publicado já, eu vou mostrar também outras coisas. Mas, enfim, ele usou esses dados e os dados de cefeidas. Isso foi ele que obteve, tá? Para estimar algumas distâncias. Esse aqui é aquele gráfico com as bolinhas abertas e fechadas. Esse aqui é o gráfico original, que está no paper. Na internet você encontra tudo. É super legal. Então, o paper original do Hubble está na internet. Você vai lá e baixa, certo?
Isso daqui, então, é a figura dele. Então, a distância em parsecs. Aqui é 10 a sexta. Então, aqui é 1 megaparsec, aqui são 2 megaparsecs. Aqui dá para fazer de cabeça a constante de Hubble. Certo? Vamos pensar. Depois eu falo do que são essas bolinhas. Mas pega uma linha aqui, sei lá. Pega essa daqui. Olha esse ponto aqui. Qual é a constante de Hubble que ele mediu? Quanto que vale? Quanto que vale em quilômetros por segundo por megaparsec, sendo que aqui é quilômetros por segundo, tá? Ele esqueceu de pôr segundo. 500. Vale 500, porque aqui é 500 quilômetros por segundo, aqui é 1 megaparsec. Então, a constante de Hubble que ele mediu, nesse paper, é 500 km por segundo por megaparsec. Está errado. Estava errado. Depois eu vou falar por que estava errado. O que ele mediu estava errado. Por um fator 5, mais ou menos. Isso aqui não está tão fora, para falar a verdade. Eu vou falar qual é o valor que a gente conhece hoje. Tá? Por que estava errado, eu vou falar depois também. Mas, enfim, olha esses pontos, cara. Olha esses pontos. É incrível, porque aqui não... Você pode traçar qualquer coisa, né? É pior do que os pontos que vocês fizeram. o Hubble ia ser reprovado no meu curso. E outra coisa que é muito importante, isso eu queria falar sempre para vocês, isso é muito importante em qualquer área, qualquer coisa que vocês façam. Se alguém mede alguma coisa e fala para vocês, olha, essa velocidade aqui de recessão da galáxia é 5.000 km por segundo, ou 500 km por segundo, a pergunta que vocês têm que fazer para a pessoa que está te falando isso é uma só. Qual é o erro? Qual é o erro da sua medida? Porque nenhuma medida é sem erro. Tá? Então, essa é a coisa mais importante que existe. Se vocês não aprenderem nada desse curso, aprendam isso, que toda medida tem um erro. E quando vocês vão fazer gráficos, se vocês forem fazer na universidade, se forem estudar física, engenharia, qualquer outra coisa, e fizer um gráfico, você tem que ter barras de erro nos pontos. Barras de erro experimentais. Aqui ele não pôs nenhuma barra de erro. Então o Hubble seria reprovado em qualquer curso de Física 1, ele seria reprovado, porque não tem nenhuma barra de erro. Talvez ele não soubesse estimar os erros, mas não tem barra de erro. Tá, aí tem pontos, que nem você falou, tem algumas coisas, mas ele explica aqui. Ele tinha 24 nébulas, ou que ele chamava de nébulas extragalácticas, né? 24. Algumas são melhores conhecidas, outras menos, mas enfim, tinha algumas que ele... 22, não dessas 24, além dessas 24, tinham 22 que as distâncias não eram conhecidas individualmente. Mas enfim, o que ele fez foi o seguinte, ele tem algumas coisas que você tem que levar em consideração quando você está medindo velocidades, principalmente objetos mais próximos. Lembra que o Sol, a Terra dá a volta ao redor do Sol, e essa velocidade a gente até calculou uma vez. Era da ordem de 10 a quinta, 100 mil km por hora, coisa assim. Não é desprezível, tá? Principalmente com velocidades pequenas, assim, não é desprezível. Então você tem que descontar essa velocidade, se você quer medir a velocidade de galáxia. Claro, quando você vai para velocidades muito maiores, cada vez maiores, você vai ficando cada vez menor. Bom, mas enfim, esses discos escuros aqui e a linha preta significa usando essas 24 nebulosas individualmente. Então, aqui, os pontos pretos deveriam ser 24, eu não contei, mas deve ser da ordem de 24. E ele juntou também algumas dessas nebulosas para fazer uma estatística um pouco, talvez, tentando colocar em média, e isso dá os pontos brancos. E ele diz que essa linha preta é a melhor linha para juntar os pontos pretos, essa linha pontilhada aqui, tracejada, é melhor para os pontos brancos. Bom, enfim, esse daqui foi revolucionário. Tá? Esse daqui, para mim, foi realmente um divisor de águas na história da física. E por que isso? Porque até antes de Hubble,
acreditava-se que o universo era estático. Se você descontasse o movimento do Sol em torno da Terra, etc., as estrelas seriam estáticas, o universo não teria uma evolução, seria tudo estático. E, inclusive, Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade geral, em 1915, em 1917, ele aplicou a teoria da relatividade geral, que é uma generalização da gravitação newtoniana, para explicar o universo como um todo. E o que ele percebeu, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais tarde, é o seguinte: se você tem uma configuração, você não precisa ir muito longe, pensa numa configuração, você tem matéria que está distribuída no universo. Qual é a única força que está atuando nessa matéria? É a força gravitacional. E a força gravitacional, a característica da força gravitacional é que ela é atrativa. Então não tem jeito de você ter massas no universo paradas, porque a força não é zero. Não tem nada para contrabalançar. A não ser, é claro, que tivesse tudo em rotação, etc. Mas não está. Então, já se sabe, Newton já sabia disso também. Então, a teoria da gravitação prevê que o universo não é estático. Mas as observações antes de Hubble, todas as observações eram consistentes com o universo estático. E Einstein, essa história é interessante também. Então, Einstein, obviamente, achava que o universo era estático porque as observações levavam a isso. Mas a gravitação não dá para ter um universo estático. O que Einstein fez? Sabe o que Einstein fez? Ele mudou a teoria da relatividade, a teoria dele, a teoria da relatividade geral, introduzindo um termo adicional que poderia contrabalançar a atração gravitacional. E esse termo adicional, ele deu o nome de constante cosmológica. Ele fez isso baseado nas evidências observacionais da época. E esse termo era um termo que era permitido pelas leis da física, digamos assim, não violava nenhuma lei da física. Então era permitido você adicionar esse termo na lei da gravitação, da relatividade geral. E foi isso que ele fez. Quando Hubble descobriu isso, as pessoas começaram a perceber que o universo não era estático. Agora, deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor mais tarde. Então isso daqui é o que o Hubble fez em 1929. Isso daqui é do paper do Hubble também, de 1929, eu acho legal isso. Ele falou que para esse material tão precário e tão pobre, os resultados são razoavelmente definitivos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que ele quis dizer é que, apesar desses dados serem horríveis, e são horríveis, qual é a grande conclusão dele? É essa correlação. Você falou que o universo está expandindo. Isso é super... Ela falou, a conclusão do Hubble é que o universo está expandindo. Ele não chegou a essa conclusão. Eu vou falar por quê também. É incrível isso, ele não chegou a essa conclusão. Mas a conclusão, qual a conclusão? Que existe essa correlação entre velocidades e distâncias. Essa foi a conclusão do Hubble. Então, apesar dos dados serem péssimos, dá para ver que existe essa correlação. E essa foi a grande sacada dele, de ver que tinha essa correlação. E aqui está, ele chamou a constante de Hubble de K. Em vez de chamar de H, ele chamou de K maiúsculo. E o K maiúsculo dele, como a gente viu no gráfico, dá para fazer de cabeça, né? 500 km por segundo por milhão de parsecs, megaparsecs. Então está aqui, está tudo no paper dele. Tirando, isso aqui é a velocidade da Terra, do Sol, etc. Teve que descontar isso. Isso daqui é do paper também que eu tirei. Por isso que eu quero pedir desculpas para você, porque eu fiquei me divertindo ontem com isso e eu não consegui parar. Então ele diz assim no paper, que novos dados são esperados no futuro próximo que pode modificar a importância dessa investigação. E se confirmada, vai levar a uma solução que tem muito mais peso. Por essa razão,
pensa-se que é prematuro discutir em detalhe as consequências óbvias do resultado. Para falar a verdade, eu não sei o que ele quer dizer com consequências óbvias. Mas ele escreve, é prematuro você discutir quais são as consequências óbvias desses resultados. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Essa é uma boa pergunta, não sei. Mas ele nunca menciona a expansão do universo. Ele menciona outras coisas. Ele menciona, depois tem, essa aqui é uma outra parte do trabalho que eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. Ele discute um modelo cosmológico que foi de um cosmólogo holandês chamado De Sitter, muito importante também. Ele fala que esse modelo envolve aceleração e, portanto, introduz um elemento de tempo no universo. Lembra-se que era estático, o universo não tinha tempo antes do Hubble. E a importância relativa dos dois efeitos tem a ver com a aceleração. Aliás, aceleração. Isso é importante. Lembra que a gente vai falar muito de aceleração daqui a pouco, tá? Ele falou que, então, pode ter aceleração no universo. Tá. Esses dois efeitos devem determinar a forma da relação entre distâncias e as velocidades observadas. Nessa conexão, deve ser enfatizado que a relação linear, né, encontrada nessa presente discussão é uma primeira aproximação, representando um intervalo restrito de distância. Isso é incrível. Ele fala isso em 1929, é incrível. Por que é incrível? Porque essa relação linear, você não espera que ela seja válida para sempre. E você não espera que seja válida para sempre justamente porque a gravitação ela é atrativa e tende a desacelerar a expansão do universo. E a gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, isso daqui que o Hubble escreveu em 1929 com aqueles dados horríveis, foi realmente o paper que mostrou, que convenceu as pessoas que existe essa relação entre velocidade e distância. Tá? Então, esse paper, todo mundo considera esse paper como sendo um marco, e eu também considero esse paper como sendo um marco da cosmologia. É o primeiro paper que é demonstrado essa relação linear, e eu vou mostrar para vocês que essa relação entre velocidade e distância pode ser interpretada como expansão no universo. Tá? Então, isso eu vou fazer para vocês. Mas antes de fazer isso para vocês, eu vou querer falar mais duas coisas, talvez, 3 coisas ou 4 coisas. Porque eu não consigo parar. Depois que comecei a ver, eu não consegui parar de ver. O Hubble, então aquele paper de 1929. Em 1931, ele com um colaborador que mediu, ele fez a parte espectroscópica, trabalhava também no observatório de Monte Wilson, na Califórnia, que é o maior observatório da época. Então, Hubble era um astrônomo no lugar certo, na hora certa. Ele estava no maior telescópio que existia na época, Monte Wilson, na Califórnia, e estava medindo as coisas assim mais importantes da época. Então, ele se juntou a um espectróscopo, pessoa que media espectros, esse trabalho aqui, ele tem mais dados do que aquele de 1929 já, usa cefeiras, blá, blá, blá. Tem 40 novos dados de velocidades, pelo menos de velocidades, e as distâncias também. E ele deriva uma relação linear, de novo, entre velocidades e distâncias, em parsecs, que é 1790. Isso daqui, acho que eu não vou pedir para vocês, mas é fácil você ver o que significa em termos disso daqui. Dá 500 e pouco, de novo. Acho que ele fala. Aqui tem uma coisa interessante. A incerteza, aqui ele fala, a incerteza é estimada de ser da ordem de 10%. Então, o erro que ele diz que está tendo é de 10%. Depois eu vou te mostrar. Como que ele estimou isso, eu não sei também direito. Mas o paper é um paper longo. Isso daqui foi publicado no Astrophysical Journal em 1931. Esse daqui é o gráfico que ele apresenta nesse paper, de novo, 100 barras de erro. Mas, em primeiro lugar, vocês conseguem comparar, só pra, aqui, está vendo que vai de 500 a 1000 km por segundo? Tá? E a distância vai até 2 megaparsecs. Olha aqui já vai até 20.000 km por segundo e distâncias de até 30 megaparsecs. Então, você percebe que ele tem dado já para distâncias maiores, em 1931.
Isso daqui eu tirei do paper dele. Então, ele calcula que a relação é de 500, a constante é 558 km por segundo por megaparsec. Senhor, Oi. a parte ali que, tipo, não aparece as linhas, tipo, meio que fornece a possibilidade de erro, né? Não, isso daqui, em primeiro lugar, isso daqui eu tirei do paper, tá? Essas linhas aqui são só para indicar. Olha que, tipo, não continua, tipo, fica, tipo, apertar uma barra, também pagando. Eu não estou entendendo. Aonde? Tipo, não parece, tipo, tem uma hora que não continua, tipo, não... Aqui? Não, pô, na linha inteira, tipo, parece que passou uma baixa, apagou a linha, não é essa a possibilidade de erro, não? Não, essas linhas aqui, é que vocês não lembram disso, mas tinha uma época que tinha um papel chamado papel gráfico. Vocês não lembram disso? A gente fazia gráfico nesses papéis que tinham essas linhas. Você está preocupado com isso daqui, que parece que interrompeu essas linhas? Essas linhas não tem nada a ver com física, em primeiro lugar. São linhas só indicando onde que é 20 milhões de parsecs, 10 milhões de parsecs. Entendeu? É só isso. A linha física é essa daqui. Não sei se... Você está preocupado porque aqui não tem a linha? É isso? Está dizendo que interrompe por ser uma fase de erro. Interrompe? Não, acho não. Porque, em geral, deixa eu só falar para vocês, eu vou mostrar mais tarde como se representa erros. Os erros, isso aqui cada pontinho é uma medida experimental. Então, a gente denota erros por umas barras que a gente põe nesses pontinhos. Esses são os erros, tá? Experimentais. E eu vou mostrar mais tarde. Aqui ele não pôs nenhum erro ainda. Apesar de ter falado que tem 10% de erro na medida. Mas veja esse valor, 558 km por segundo por megaparsec. Não é tão diferente dos 500 que ele obteve. Agora, já que eu estou falando um pouquinho de história, tem um artigo de 2003, cujo título é Quem descobriu a expansão do universo? E por que existe alguma controvérsia sobre isso? Porque em desculpe falar de história, mas eu já falei, eu adoro história. Em 1927, um cosmólogo belga chamado Georges Lemaitre, que aliás era um abade. Alguém sabe o que é um abade? Eu não sei direito o que é um abade. É tipo um padre, né? Ele era um abade. Mas ele era um físico, ele estudou física, fez doutorado em física, além de ser abade na Bélgica. Ele publicou em 1927 um artigo. Que língua que se fala na Bélgica? Francês ou Flemish também, né? Mas ele era francês. Ele publicou um artigo em francês, nessa revista aqui, Análise da Sociedade Científica de Bruxelas, em 1927, em francês. Ele era uma pessoa relativamente conhecida. Não vou dizer que ele era desconhecido, não, porque ele foi aluno de uma pessoa muito influente, que eu talvez até já tenha falado para vocês, chamado Arthur Eddington, um astrônomo da Inglaterra. Ele passou por MIT. Era uma pessoa que se correspondia com Einstein. Não era uma pessoa... Às vezes as pessoas... Não, é uma pessoa que ninguém conhecia. Não é verdade. As pessoas conheciam ele. O problema é que ele publicou em francês e nessa revista, que ninguém conhecia. E aí, essa aqui é uma tradução que foi feita desse trabalho. Aliás, a história é mais interessante ainda, porque isso foi em 1927. Aí, por volta de 1930, depois do trabalho do Hubble, o Lemaitre reclamou para o Eddington que o trabalho dele não tinha sido lido, o que era verdade. E o que o Eddington fez? Ele falou, então faz o seguinte, a gente vai publicar o seu trabalho de novo numa revista em inglês. Isso foi feito em 1931. O interessante é que na publicação de 1931 teve pequenas mudanças com relação a de 1927, mas isso é outra história. Mas enfim, então o título original, isso aqui é a tradução do trabalho original. O título original é Um Universo Homogêneo, de massa constante, de raio crescendo, que dá conta da velocidade radial de nebulosas extragalácticas. Antes de Hubble, 1927. Eu só queria mostrar uma coisa aqui. Que ele obteve
uma constante entre velocidade e distância que era de 625 km por segundo por megaparsec. E ele usou os dados do Hubble, que já tinham sido, antes de 29, isso aqui é 27, já tinham dados publicados de Hubble e de um cara chamado Stromberg. Ele usou esses dados para estimar 625. Então, pode-se dizer que ele chegou também nessa relação linear antes de Hubble, e com uma estimativa que não estava tão diferente da estimativa de Hubble, usando os dados do Hubble, mas ele fala que usou os dados do Hubble. Obviamente, o trabalho é muito mais teórico, porque ele era teórico, mais do que observacional. Se você olhar o trabalho, ele realmente descreve que o universo estaria em expansão. Aí sim, ele faz uma conexão com a expansão do universo. Então, na minha opinião, acho que seria justo dizer que Lemaitre, de fato, descobriu a expansão do universo. Descobriu e testou com dados observacionais. Porque, acho que eu vou falar um pouco... deixa eu ver se tem mais... Bom, esse daqui, acho que eu devia pôr no final, mas enfim. Isso daqui é um gráfico bem mais atual. Bom, não é tão... Eu tenho gráficos mais atuais, se vocês quiserem. Mas é bem depois de Hubble, 1994. De novo, velocidade, quilômetros por segundo, distâncias em megaparsecs. Aqui tem barras de erro, tá vendo? Isso que eu chamo barras de erro. Tá? Cada pontinho experimental, aqui tem barras de erro. Vocês podem perguntar, por que a barra de erro está só nessa direção e não nessa direção? Alguém sabe? É por causa disso aqui. Tem um erro na velocidade, mas é muito menor do que o erro na distância. Fala. Por que essa linha está meio... não está totalmente reta? Tá meio... É resolução. Tá? Interessante desse gráfico, vocês terem uma noção também, tá vendo esse quadradinho verde? Esse quadradinho verde é os dados, onde estavam os dados do Hubble, em 1929. Então, para vocês terem uma ideia de como que foi melhorada, essas medidas foram melhoradas ao longo dos anos. Isso daqui é recente, isso daqui é de 2018. Eu não gosto desse título, mas Move Over Hubble. Eu não sabia disso, quando eu estava olhando isso ontem, eu não sabia disso daqui. Mas o que aconteceu foi que a União Astronômica Internacional, que é uma associação internacional de astrônomos, que é a mesma organização que rebaixou o Plutão, que agora é um planeta não, eles colocaram também, resolveram abordar esse problema de quem é a prioridade, digamos, a descoberta da expansão do universo. Então, na sociedade, eles votam, os membros votam. E a votação foi quem acha que o Lemaitre deveria ter o nome dele associado à expansão do universo. E, aparentemente, 78% foram a favor da mudança. Qual é a mudança? Em vez de chamar Hubble, Lady Hubble... esqueci de falar, isso aqui é Lady Hubble. Em vez de chamar Lady Hubble, a votação é que 4 mil pessoas votaram, 78% foi a favor de mudar para Lady Hubble Lemaitre. Então, acho que o politicamente correto hoje é falar Lady Hubble Lemaitre. Mas ninguém usa Lady Hubble. E só para complicar um pouco mais as coisas, isso aqui em 1922, então, lembre-se, Lemaitre foi 27, Hubble foi 29. Einstein foi 1915 e 1917. Em 22, esse cosmólogo, sei lá como eu chamava na época, russo, trabalhava em São Petersburgo, ele publicou um trabalho sobre a curvatura do espaço, onde ele considera também a possibilidade de que o universo ele tem uma história. Ele pode ter períodos de expansão e períodos de contração, se for o caso. Ele até estima a ordem de grandeza desse período de expansão ou contração em 10 bilhões de anos. A gente vai chegar a esses 10 bilhões de anos logo, logo.
Então tem gente que fala que foi o Friedman que descobriu a expansão do universo. Não foi nem Lemaitre, nem Hubble. Foi Friedman que deveria ter. Principalmente os russos, obviamente, acham isso, né? Mas a verdade é que o Friedman não tinha nenhum dado para usar. E hoje, as equações que a gente estuda, que são decorrentes das equações de Einstein, que a gente usa para estudar o universo, como que o universo muda com o tempo, a parte homogênea, pelo menos, são chamadas equações de Friedman. E ele foi o primeiro a deduzir essas equações para estudar o universo. Isso daqui é um gráfico que eu tirei também de um trabalho de 2003, desse Kirchner, que é um professor em Harvard. Esse gráfico, que aliás, mas quem fez, acho que não foi ele que fez, mas estava no trabalho, nesse paper dele. Esse trabalho é o seguinte, se vocês olharem aqui, isso daqui é a constante de Hubble, em quilômetros por segundo por megaparsec, por tempo. Não é que a constante de Hubble muda com o tempo, é que as determinações experimentais mudaram com o tempo. Tá? Então, aqui é 1929. Então, como que essa constante de Hubble mudou? A medida dela mudou. O valor medido mudou. Desde 1920. Então, começou aqui com Hubble. Talvez esse daqui... eu não sei se... Para falar a verdade, não sei se depois do Lemaitre, tá? Mas, enfim, isso começa por aqui, da ordem de 500, 600. Isso aqui tem barras de erro. Não sei como que ele colocou as barras de erro em Hubble, mas, enfim. E aí vai baixando, 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 baixando. E até o ano 2000 e... Aqui acho que 2003, esse trabalho de 2003, estava nessa confusão aqui. Então vocês estão vendo qual o valor da constante de Hubble? Se eu perguntar para vocês, qual o valor da constante de Hubble? O que vocês estão falando? Olhando aqui. Está entre essas duas linhas, tá? Isso é o que eu diria. E essas duas linhas são o quê? 50 a 100. Então, em 2003, eu diria que a constante de Hubble está entre 50 e 100, com um erro bem grande, tá? Porque eu não sei se é 50 ou 100, esse é um erro grande. Isso em 2003. Agora a gente começou em 1929, tá? Já estamos em 2003. Eu vou chegar até hoje. Antes de chegar até hoje. Isso é quase hoje. Porque isso daqui é um resumo do curso até o momento, certo? Você mede distâncias usando paralaxes, estrelas cefeidas, depois você mede com supernovas, blá, blá, blá. E as medidas, usando cefeidas, etc., usando mais as cefeidas, as medidas em 2018, isso daqui, eu não sei se vocês conhecem isso daqui. Vocês não conhecem, né? Tem um site chamado, a gente chama de Archive, A-R-X-I-V. Esse site é assim, você termina um artigo, você põe esse artigo nesse site para todo mundo ver e criticar, fazer sugestões, etc. Então, todos os artigos científicos em física, e agora em outras áreas também, estão nesse negócio chamado Archives. Então, isso daqui, e eu sei a data que foi publicado, porque esse foi janeiro de 2018, eu não sei, esse daqui não é uma data, mas foi janeiro de 2018. Em janeiro de 2018, esse era o valor mais aceito para a constante de Hubble. Como eu disse para vocês, o que eu falei que é a coisa mais importante desse curso, além de dimensões, análise dimensional, é erros. Saber qual que é o erro associado. Olha o erro aqui. O erro é muito pequeno comparado com o valor central. O erro aqui, isso daqui é menos de 5% de erro. Menos de 5%. 10% seria 0, 10% seria 7. Não, muito menos que 5%. 2%, é uma coisa assim. É muito menos. Então, olha como que a gente evoluiu de 1929, primeira determinação, até 2018. Vocês percebem que teve uma evolução incrível nessa medida da constante de Hubble. E
o fato do erro ser tão pequeno é super interessante. É super interessante porque eu vou dizer por que isso é super interessante agora. Agora eu estou hoje, basicamente hoje, julho de 2019. Em julho de 2019, a gente está em agosto ainda, né? Mês passado. Mês passado tem uma conferência na Califórnia. Essa conferência chamava-se Tensões entre o universo primitivo e o universo agora. Tensões. E qual é essa tensão que existe? A tensão que existe é justamente na determinação da constante de Hubble. Por quê? Porque tem mais de uma maneira de você determinar a constante de Hubble. Por supernovas, mas você pode usar outras coisas, por exemplo, uma coisa chamada radiação cósmica de fundo que eu não falei. E os resultados agora são tão precisos que eles não concordam. Porque quando o erro é muito grande, e você tem dois resultados cujo valor central seja discrepante um do outro, mas se o erro for muito grande, eles são consistentes. Vocês conseguem entender isso? De consistência? Por causa do erro. Agora, o erro é tão pequeno, olha aqui é 74 mais ou menos 1.4, aqui é tudo quilômetros por segundo megaparsec, tá? E a medida que foi feita pelo satélite Planck, por exemplo, que acho que eu não falei, talvez eu fale mais tarde, é de 67.4, com um erro também super pequeno. Então, sabe o que está acontecendo? Isso está acontecendo hoje, e isso é a coisa mais, eu diria que é o problema mais importante da cosmologia. Bom, como é que eu vou dizer? A parte observacional mais, o que está mostrando que tem alguma coisa que que nossos modelos não conseguem explicar. Que é essa discrepância. Essa discrepância entre a constante de Hubble, medido, por exemplo, pelo satélite Planck, você percebe que é 67,4 mais ou menos 0,5. Enquanto que supernovas, etc., dá 74 mais ou menos 1,4. Então, o fato dos erros serem pequenos diz que essas coisas são incompatíveis. Então, isso é pesquisa atual. Isso é pesquisa que está todo mundo querendo entender isso aqui hoje, tá? Se vocês entenderem por quê, vocês me avisam. Mas isso é o que está todo mundo querendo saber. Por que está tendo essa discrepância? E essa discrepância a gente mede em termos de, em termos de números de desvios padrões. Quer dizer, isso daqui quer dizer uma medida da discrepância, tá? Quanto maior esse número aqui, maior é a discrepância e menor a probabilidade disso daqui ser compatível um com o outro. Então, quando a gente fala que duas medidas são discrepantes por um fator de 5 sigmas, você já está muito preocupado. 5 sigmas, você está muito preocupado. E aqui já está mais do que 5 sigmas, tá? Se você pegar só cefeidas, é 5,8 sigmas, desvios padrões. Então, aparentemente, a gente está começando a ver os primeiros problemas num modelo cosmológico mais aceito atualmente. E isso de novo, é o resultado atualíssimo, que está todo mundo querendo inventar uma maneira de descobrir por que existe a diferença entre a constante de Hubble medida pelo satélite Planck e a constante de Hubble medida, por exemplo, usando cefeidas. Tá, então, sobre a constante de Hubble, era mais ou menos isso, mas a gente vai voltar a falar sobre a constante de Hubble. Que horas que é o intervalo em geral? Às 11h30? Tá, então eu vou começar a falar sobre a expansão no universo e como que essa constante de Hubble pode ser entendida como uma expansão no universo. Então, perguntas. Eu falei muita coisa e trouxe vocês de 1929 até o mês passado. Então, foi meio intenso, tá? Espero que vocês tenham digerido um pouco. Fala. Se nesse período da história já começaram a pensar sobre a expansão do universo, foi mais ou menos quando começaram a pensar sobre a origem do universo? Sempre. Não, sim. Mais ou menos nessa época também. A questão da origem do universo sempre teve na cabeça das pessoas. O Big Bang, em particular,
começou a ser pensado pelo Lemaitre. Então, o Lemaitre tinha uma ideia de que, enfim, que o universo teve um início e daí criou todos os elementos, etc, etc. Mas não era muito preciso, não era muito preciso. E acho que as pessoas não levaram ele muito a sério. Então, o Big Bang mesmo... Você sabe como apareceu o termo Big Bang? Isso é super interessante, essa história. O termo Big Bang apareceu com uma pessoa quem deu esse nome foi uma pessoa que era crítico do modelo. E deu esse nome de gozação. E acabou pegando. Então, havia um debate entre dois tipos de modelos cosmológicos. Um era esse, que o universo, além de estar em expansão, ele... acho que isso não era debatido que o universo estava em expansão. Mas o que era debatido é se essa expansão sempre ocorreu, ou se teve algum começo, etc. Né? Então, tinham dois modelos que estavam competindo um com o outro. Um chamado estado estacionário, que dizia assim, que apesar do universo estar em expansão, a densidade continua igual, o que é super difícil de imaginar. Então, eles tinham que ter um mecanismo de criação de matéria, por exemplo. Mas, enfim, tinha um pessoal que defendia esse modelo. A pessoa mais vocal era um físico super bom chamado Fred Hoyle, da Inglaterra. E quem defendia mais o modelo do Big Bang era um cara chamado George Gamow. E o George Gamow, então, assumindo algumas características do universo, de temperaturas, a gente vai falar isso mais tarde, ele fez coisas incríveis. Mas ele dizia que o universo no passado era quente e denso, por exemplo. Era mais quente e mais denso do que hoje. Então, como é que isso foi decidido? Isso foi decidido em 1960, mais ou menos, 67, com a descoberta da radiação cósmica de fundo. E aí não teve mais dúvida. O modelo Big Bang é o que melhor descreve o universo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, talvez. Talvez sim, talvez não. Pode medir o redshift da radiação? A pergunta é... Bom, eu não falei da radiação cósmica de fundo. A pergunta que ele fez é, pode-se medir o redshift da radiação cósmica de fundo? Sim, pode-se. Quer dizer, não é uma medida direta, porque não tem linhas espectrais. Então, é que você sabe a que temperatura ela foi emitida, e você sabe a temperatura hoje. Eu não sei, eu preciso falar isso para vocês mais tarde, porque eu não falei, acho que eu não falei da radiação cósmica de fundo, falei? Tá, deixa eu falar sobre a expansão do universo, aí eu falo da radiação cósmica de fundo, aí vocês fazem mais perguntas. Deixa eu começar, já que... Mas tem mais perguntas antes que eu comece? Sobre Hubble, essas coisas? Essa história é muito bonita. E a gente ainda está vivendo essa história. Essa história não acabou. Sim, sim. Peraí, alguém falou ali, depois você. Quem que chamou? Fala. Tem algum convite atual, dessa conferência, alguém deu alguma ideia do que ou só foi visto e... Não, claro que tem teóricos, né? Os teóricos têm ideia para tudo. Essas medidas, as medidas de supernovas, essas medidas aqui, são bem diretas. Então, é aquilo que eu falei para você, é esse diagrama, tá? Você mede daqui. Não tem erro. Quer dizer, é difícil ter um... Pode ter erro de calibração. Aliás, ninguém perguntou, por que Hubble estava errado? Por que deu 500? Porque, eu preciso falar isso para vocês. Tem dois tipos de erros que a pessoa pode fazer. Um se chama erro estatístico. O que é um erro estatístico? O erro estatístico, você não tem muitos eventos, então pode ter flutuações.
na medida que você tem mais eventos, essas flutuações diminuem, você tem um resultado cada vez melhor. É assim, se você pegar uma régua, vamos dizer assim, quando eu era criança, quando eu estava no colegial, acho que fiz esse experimento. É muito chato, mas você pega uma régua e mede, sei lá, alguma coisa 10 vezes, certo? Aí os resultados vão ser iguais, porque cada vez que você mede, vai ter um errozinho. Ou você pede para 10 pessoas medirem, melhor ainda, pede para 10 pessoas medirem. Cada pessoa vai medir, vai ser um resultado parecido, mas vocês percebem que não vai ser igual, né? Vai ter um erro. Mas se você pedir para 100 pessoas medirem, esse erro vai ser menor. Na hora que você faz a média, etc., o erro vai ser cada vez menor. Isso chama erro estatístico. Agora tem um erro que chama erro sistemático. O que é o erro sistemático? O erro sistemático é assim, suponha que a régua esteja errada. Que o centímetro da régua esteja errado. Aí não é o erro do cara que está medindo, é o erro porque a régua estava errada. E é difícil você pegar um erro sistemático. O que aconteceu com o Hubble foi isso. Tinha um erro sistemático nas cefeidas, que só foi percebido mais tarde. Então, por isso que o resultado dava 5 vezes maior. Porque o resultado das estrelas cefeidas que ele usava tinha um problema na calibração. Estava errada a calibração. Na verdade, tinham 2 tipos de estrelas cefeidas, foram descobertos mais tarde, enfim. Isso chama erro sistemático, entendeu? Não adianta, ele podia ter 1 milhão de cefeidas. Se não soubesse isso, o erro ia estar lá. Mas, tá. Então a gente acha, pode ter algum erro sistemático aqui, mas a gente acha que o pessoal foi muito cuidadoso, porque usa também cefeidas aqui, mas o pessoal foi muito cuidadoso e eles acreditam que esse erro esteja correto. A medida aqui é bem indireta. Não é uma medida que você vai e tem um gráfico assim que sai a constante de Hubble. É muito mais indireta. Então depende de mais hipóteses, digamos, do que essa daqui. Pode ser que essas hipóteses não estejam corretas, totalmente corretas. Então a maior parte das pessoas acredita que algumas das hipóteses aqui, e tem muitas, por exemplo, a gente não conhece qual é. Pode ser que tenha uma física, novas partículas elementares, por exemplo, que alterem, ou novas propriedades de partículas elementares que alterem essa medida. Então, se você perguntar a minha opinião é que aqui deve ter... É mais provável que aqui tenha algum problema. E o problema sendo, de novo, uma hipótese que a gente não sabe. Vai ter uma pergunta aqui. Tem algum outro uso da constante de Hubble sem ser essa informação? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Uso. O que é uso? O que significa usar? Eu vou, por exemplo, eu não sei o que significa uso. Às vezes eu dou aula de partículas elementares, para que serve o neutrino? Então, o uso eu não sei o que significa a palavra uso, né? Porque o uso está ligado à utilidade e tal. E utilidade em ciência pura é uma coisa complicada. Mas se eu te disser, e a gente vai ver isso, que a idade do universo está relacionada com a constante de Hubble, isso te ajuda ou não? Tá bom. Então vocês vão calcular a idade do universo daqui a pouco. Peraí, ele, ela e você. Quantos sigmas são aceitáveis? Mais ou menos, deixa a gente mais tranquilo. Porque 5 é muito preocupante. 5 é muito. 3 sigmas. O aceitável é 1 sigma. 1 sigma é aceitável. Porque aí significa que não tem tensão nenhuma. 2 sigmas significa que você já tem uma certa discrepância, mas você quantifica com esses sigmas, porque essa quantidade de sigmas, o que significa isso? Significa qual a probabilidade de você ter medidas de uma quantidade que te dá aquela outra, por exemplo. Então, se você tem 5 sigmas, essa probabilidade é muito pequena, 10 a menos 6, 10 por aí. 1 sigma é 68%, 2 sigmas é 90 e poucos por cento, vai assim, vai. Ou 1 menos. Tem uma tabela que dá para ver isso daqui. Isso daqui é distribuição de probabilidades. Quem que era? Você. Não tem. Não tem. Tem ideias. Não, tem teorias. Que se são aceitas, é outra história. Então, como é que vai ser aceita uma teoria? Suponha que eu venha e falo, eu tenho uma teoria que explica isso daqui.
Tá? Explica por que isso daqui devia ser isso daqui. Isso não é suficiente. Essa minha teoria tem que fazer alguma outra previsão que possa ser verificada. Então, é essa parte que está faltando, eu acho. Ninguém achou ainda algo que a comunidade aceite como... Não, é isso mesmo e acabou. Não tem. Então, esse é um assunto de pesquisa. É um assunto em aberto, que as pessoas estão tentando investigar. Legal, né? É por isso que eu estou aqui, a gente faz isso. Você. O que o Einstein fez depois que saiu a teoria do... A pergunta é, o que o Einstein fez depois? Que o quê? Quando saiu a pesquisa do Hubble, não tinha... O que Einstein fez depois? Então, Einstein, em termos de... Ele fez muita coisa depois. Mas você quer dizer em termos da relatividade geral e do termo que ele introduziu da constante cosmológica. Então, diz a lenda... Bom, em primeiro lugar, é verdade, porque tem um trabalho dele com De Sitter, onde eles falam que não é mais necessário a constante cosmológica. Mas diz a lenda, e a lenda chama-se George Gamow, diz ele, conversou com Einstein. Eu já falei para vocês se o George Gamow é meu ídolo? Não? Bom, então deixa eu falar. Eu decidi fazer física por causa do George Gamow. Eu vou explicar por quê. Ele escreveu vários livros de divulgação científica. Alguém conhece algum livro de divulgação científica desse cara chamado George Gamow? Ele escreveu qual? Na primeira aula tinha, mas ele escreveu vários, assim. Além de ser um físico, na minha opinião, incrível, uma intuição incrível, fez vários contribuições. Big Bang é ele, basicamente. E aí ele escreveu um livro que é uma autobiografia, que ele não chegou a terminar porque ele morreu antes de escrever a autobiografia. Infelizmente, é verdade, ele morreu antes de terminar a autobiografia. E, é um livro que está fora de catálogo, mas eu comprei um usado, e é a única fonte que diz que Einstein, ele conversando com Einstein, ele cita que Einstein disse para ele que a introdução da constante cosmológica foi o maior erro, foi o maior erro do Einstein. Mas essa fonte é George Gamow, e o George Gamow costumava ser bem criativo, digamos assim. Então não dá para confiar. Tá ok. Mais perguntas? Mas leiam livros do George Gamow, tá? Eles estão velhos. O George Gamow morreu, sei lá, final da década de 60, por aí. Então os livros estão velhos, mas os livros são incríveis. Qualquer um que vocês leem do George Gamow, os livros são, ainda para mim são... Ele ganhou o prêmio, tem um prêmio da Unesco de divulgação científica, chamado Prêmio Kalinga. Ele ganhou, não sei em que ano. Enfim, se vocês encontrarem o livro de George Gamow, leiam, porque foi o que me fez fazer física, então, quem sabe. Tá, acho que agora eu enrolei tanto que está na hora do café. Então a gente vai tomar um café e a gente volta para falar sobre a expansão do universo.